gravar aqui o negócio, a gente estava dando risada aqui agora, porque a Anvisa acabou de soltar uma notícia que nós não seremos mais obrigados ao ridículo ato de ter que viajar de máscara, sendo que antes e depois do embarque é um fuzuê danado nos aeroportos, né, Tati? Como é que o cara tava do lado da sua fila, de você, da fila de embarque, Tati? A gente no avião lotado, os caras roçando de um lado, do outro. Por favor, mantenham o distanciamento social. Mas de que jeito? Ontem eu senti a mesma sensação. Deu um pulinho lá em Porto Alegre, vi uns afegãos lá, né, o Vitor? E, por sinal, engraçado, eu já tinha passado 2 vezes muito rapidamente Porto Alegre, 2 ou 3 vezes quando fui para Gramado, mas eu nunca tinha, de fato, ido para Porto Alegre. Gostei, achei que tem um jeitinho, me lembrou um pouco Buenos Aires, assim, uns bairros, muito bem arborizado. Curti Porto Alegre, encontrei o pessoal bem bacana por lá. Bom, a nossa tradição... Comeu churrasco, não? Putz, me levaram num restaurante na hora do almoço, de vexame, né? Gordo em churrascaria é vexame, né? Certeza, não, assim... Não tem jeito, né? E ainda no final, assim, os caras achando que tinha me vencido, eu falei, e a sobremesa? Sabe, deu até senti até assim, um certo espanto, não sei porquê, mas enfim, pô, mas foi muito bom, me levaram, esqueci, pô, tá aí, podia ser uma dica, durante a gravação aqui, eu vou perguntar, Barranco? Não sei, rapaz, durante aqui a gravação, eu vou perguntar aqui pro pessoal, onde é que foi o restaurante que eles me levaram, e vai ser a minha dica, bem boa, Vitor. Xará, e aí? Vai com calma, não começa do final. Tem que falar assim, ó, saíram novas pesquisas e tal. Eu vou mostrar um gráfico. Vamos lá, eu vou mostrar um gráfico que vai te deixar bem animado. Opa, Tend your friend? Friend? Só que depois eu vou jogar um... Aí tem o but, né? Depois tem o but. Mas nas pesquisas também tem um movimento anti-sucesso, porque o MAP tomou conta do Brasil, né? Exatamente. A Associação Progressista também de Economistas Socialistas anti-resultado também, porque são as duas entidades, né? O MAS e o APESAR, né? Que hoje estão tomando... Tá preparado aí? Espera aí, deixa eu posicionar aqui. Vamos lá, Xará. Opa! Eu tô sentindo aí que o meu long short, se for marcado a mercado, já tá melhorzinho, hein? É verdade, ó. Pela primeira vez o Lula baixa de 40 aqui na média. Ó, já dava para sair do meu long short com um troquinho no bolso, hein, Xará? Subiu nulo indeciso, tanto assim? Foi isso? Isso. O Lula, como é que fala? Migra do Lula, porque não é tanto para o Bolsonaro, né? É mais para o indeciso e tal. Agora, esse é o gráfico, né? Só que tem uma explicação. Tem 2 pesquisas Mandrake aqui no meio. Olha esses 2 pontos aqui. Como assim, Mandrake? Na verdade, 3, né? O que você quer dizer? Uma chamada Brasmarket, que você até mandou para mim e tal. Peraí, vou fazer o do advogado do diabo. Essas pesquisas foram registradas no TSE? Não, foram registradas no TSE, tá tudo lá. Então, tá valendo. E a outra, que nem você ficou sabendo... Qual é? De uma empresa chamada Seis Sigma. Ah, famosíssima. Que coloca o Bolsonaro o Lula com 28. E o Bolsonaro E o Bolsonaro com? E o Bolsonaro com... Peraí, deixa eu ver aqui. Compra 40. 37,5. Me parece. Me parece mais condição. Essa aí foi feita lá na Nuclear e Arredores. Deixa eu falar uma coisa. Essa pesquisa... O Porto já comprou essa pesquisa. Para ele, nenhuma outra vale. O resto é tudo fake news. Essa é a única que presta até o momento. Na minha opinião... Faz todo sentido. Essa pesquisa é a que parece estar já à frente, percebendo mais o movimento do mercado e mais reflexiva da realidade. Seis Sigma é o nome da empresa. É a primeira pesquisa que aparece. Pesquisarei mais sobre. Não aparece o comprador, o financiador aparece, porque da Brasmarket foi o sindicato dos supermercados, né, do Rio de Janeiro. Esse aqui aparece Seis Sigma também, então foi uma pesquisa que eles compraram com 1.000 respondentes por telefone. Enfim, mas... Uma belíssima amostra, hein? Nós vamos colocar na média e aí a média puxa para baixo.
né? Só que essa pesquisa foi feita no dia 5 de agosto. Então, como eu faço média móvel de 15, Aliás, no dia dia 20... 5 de agosto, uma data que marcou a história da humanidade, especialmente no ano de 1967, quando veio ao mundo esse que vos fala. Nós, leoninos, somos assim. Perfeito. Você vê como foi um presente de aniversário, então. Belíssimo presente de aniversário. Depois eu preciso avisar o pessoal e Exatamente. Só agradecer. que os caras não devem ter bala para continuar publicando. Então, a partir do dia 20, 21, ele sai da amostra e aí o Lula volta para os... Oh, Porque meu todos os Deus. pontos do Lula estão aqui entre 40 e 41 e 45, né? Você poderia instituir um comitê, Xará, para a gente nisso. dar peso para os institutos. Esse instituto aqui vai peso 1, Então, eu também peso pensei meio. nisso, fazer um... Por exemplo, Datafolha, peso 0,1. IPEC, peso 0,32. Ou extinguir extremos. pesquisas muito fora da curva. Exato, eu posso fazer o desvio padrão. Assim, Desconsiderar o maior spread e o menor spread. Eu tiro os outliers, né? Uma boa. Até a Datafolha, depende do quanto eles esticarem lá, você já tira fora também. Mas aqui, assim, olha os pontos, né? Só esses dois aqui estão aqui embaixo, né? É difícil de acreditar. Eu acho que aqui, acho que carece mais tempo, né, de observação, porque tem muita disparidade, né? Então, assim, fala de empate técnico até 15 pontos. Porra. Então, hoje saiu da Poder Data, né? Poder Data... saiu, você não tinha visto. Como é que tá? Saiu hoje. O Poder Data, que é o último pontinho aqui, é um instituto até do Fernando Rodrigues, né, do jornalista, até respeitado tal, e ele tem saído mais ou menos no meio do caminho. Então, esse é o último número dele, é 44 a 37. São 7 pontos. A última pesquisa deles tinha sido 8 pontos de diferença, né? Então, está meio estável, numa diferença que não é 15 pontos, né? 18 eu acho, eu se fosse chutaria que está por aí, mas baseado em chute. Não, peraí, baseado em chute, não. Não menospreze a sua qualificação. Nós estamos todos aqui porque percorremos ao longo de nossas vidas uma carreira que nos concedeu esse título de tudólogos. Né? Obviamente que cada um de nós exerce a sua tudologia, tem o seu estilo próprio, né? O mais cartesiano de nós, o Marcelo Gutermann, né? A Tati já vem ali com uma base estatística, entendeu? Você com uma base mercadológica e eu que pratico aí a tudologia de rua, tudologia arte, entendeu? Mas somos todos tudólogos, então assim, não menospreze sua capacidade de observação. Eu acho que agora vai começar a aumentar a frequência, né? E aí, independentemente da disparidade, vai ser importante comparar alhos com alhos. Então, ver as tendências dentro dos próprios institutos. É isso mesmo. Ainda que na média... Você ficou mudo, Vitor. Voltou. Ainda que se você tiver os mesmos institutos com as mesmas... com a mesma periodicidade, na média acaba pegando as tendências. Né? Xará, falando em tendência, eu estaria sendo extremamente otimista se eu dissesse que nós já temos claramente uma tendência de encurtamento da distância entre Lula, que nasce no teto, e Bolsonaro, que sobe subindo como um foguete descontrolado? Eu estaria exagerando? Menos. Eu vou mostrar. Deixa eu de novo colocar o gráfico aqui, mas acho que não. Assim, teve esse movimento, como eu disse. Teve esse movimento aqui quando o Moro desistiu, e agora, enfim, está meio estável, né? Esses 2 pontos aqui, eles ficam mais ou menos o Bolsonaro ali na faixa de 34, 35, e o Lula na faixa de 42, 43. Xará, me dê um minuto, por gentileza. Eu não posso deixar de registrar a alegria que toma conta do meu coração e que faz ele transbordar com a chegada dele, o nosso último bastião, nosso último jogador,
a linha de defesa, o que separa o ataque adversário da nossa meta, Rodrigo de Losso, nosso zagueirão. Ele que quase nunca aparece, mas quando aparece é para espalhar a boiada. Aliás, Rodrigo, você sabe do que eu estou falando, muito obrigado. Você encheu esse coraçãozinho aqui de alegria. Obrigado vocês. Eu que estou faltando faz. Eu achei que essa daqui ia ser a quarta falta. A gente ia acionar o nosso departamento jurídico, na verdade, porque o pessoal já tinha sido acionado, mas ainda bem que você apareceu. Bom, Xará, você respondia, desculpa até ser abruptamente interrompido, se o meu coração estava muito esperançoso em dizer que tinha ali uma tendência. Você acredita que não é bem assim? Não estou vendo esse estreitamento, não. Mas eu vou Deve fazer cair por volta de uns 8 pontos, 10 pontos. Mas o NPS melhorou, segundo o meu amigo Victor, o NPS melhorou. Então, o NPS melhorou. Na verdade, tem uma das pesquisas que a gente circulou aí, eu não lembro qual, que dava até um resultado mais próximo. Eu já não lembro qual, a gente está circulando tantas, né? E aí, nessa pesquisa em específico, quando vai olhar o NPS, ele estava com 5 positivo, ou seja, eu não lembro, mas ele era competitivo com o NPS de 5. Então, eu acho que essa questão do NPS segue sendo nevrálgica. E agora, qual que é o NPS de hoje? Eu não sei, porque vai variar também de acordo com o instituto, né? Para quem está nos assistindo pela primeira vez, explica aí o NPS, esse cálculo que você vem fazendo aí dos governos até então. Pesquisa de popularidade, né? Ótimo, bom, menos o ruim e o péssimo. Chamo de popularidade líquida. E o Vitor chama de NPS. Então, Net Promoter Score. É isso que a gente chama no mercado. Isso aí. Mas a experiência mostra que presidentes, para serem reeleitos, precisam ter um NPS positivo, no mínimo de uns 10. Né? Então, você precisa ter ótimo e bom, acima de 10 pontos percentuais quando subtraídos em relação ao NPS. Né? Mostra a Dilma aí. Onde é que a Dilma estava na reeleição? Então, a Dilma, nós estamos falando aqui de 2014, né? Ela estava mais ou menos por aqui, mais 10. Né? Então, e foi uma eleição apertada, bem apertada. Então, esse mais 10 é meio que linear, né? E nas duas vezes que ficou ali perto do menos 60, a gente viu qual foi o resultado, né? Exatamente, impeachment. Né? Na verdade, o Sarney e o Temer ficaram em menos... O Temer ficou em menos 80 quase, né? Só que não tinha nem tempo de ter um impeachment, né? Eles tinham força no Congresso. Sim. O Collor e a Dilma não, então foram impeachados. O Sarney, inclusive, aumentou o próprio mandato em 1 ano, né? Agora, aqui se explica o recall do Lula. O Lula saiu com NPS de mais 80. Isso é ridículo. É um negócio nunca visto na história da humanidade. Então, o cara que vai votar nele, pobre e tal, até 2 salários mínimos, lembra disso aqui. Esse é o problema. Você tem que ter... Isso explica as pesquisas, que a gente não consegue entender. Mas como? Um cara desse, um bandido... A explicação está meio que aí, né? O rouba mais faz. Né? Então, você tem... Sendo que o rouba não é uma agenda atual, né? Ela já foi, não é mais. É antiga, já é datada. É muito louco a gente falar que o rouba não é mais agenda, né? Foi a recuperação da crise, né? O país cresceu 7,5% em 2010. Ele teve uma sorte assim gigante, saiu por cima. Então, de fato, é difícil de competir, né? Eu até acho que, como o oponente é o PT e tem um desgaste, uma rejeição, eu até acho que um NPS de 5 pode dar jogo. Ele pode, assim, na fronteira do mínimo, sabe? Mas isso é um achismo, porque nessa pesquisa em que eu lembro, esqueci qual é, em que ele aparece competitivo, estava com 5 de NPS. Então, eu não sei, eu não sei que pesquisa é essa. Distância. Rodou na nossa... Eu peguei do IPEC, que deu menos 20
O IPEC que um dia menos já 14, atendeu pela né? alcunha de Ibope, né? Isso. É o antigo Ibope. Mudou Deu de nome, menos sabe por quê, 14, o da Xará? FCB deu menos 11. Você Não sabe por sei que qual que que é mudou, essa aqui. sabe por que que mudou de nome, Xará? Tem alguma ideia? Antes era Ibope, agora é IPEC? Não, porque o Ibope foi comprado, Hum, só que não foi comprado a questão do o Ibope foi comprado não faz pesquisa eleitoral. E aí os executivos que eram do Ibope migraram e fizeram uma outra empresa e tal. Acho que é isso, entendeu? É mais ou menos essa história aí. Sucessor do Ibope pelos executivos, né, que saiu. entendi. É. O Ibope ficou um pouco desgastado, né? Parece que foi mencionado aí. Quando ocupando o Então, noticiário não só tem dois. Eu eleitoral, não né? sei que pesquisa é essa, Vitor, que você viu, de que instituto. Eu só vi desses dois. Né? Eu vou recuperar depois, já eu coloco Aí lá você me no. manda. Beleza. Deixa eu fazer uma coisa, começando pelo Rodrigo, que estava ausente na semana passada, Rodrigão. Eu fiz aqui um jogo aqui de probabilidades. Perguntei aqui para o Vitor, para o Marcelo, porque cada programa aqui eu vou tentar trazer uma bomba, uma surpresa. A surpresa da semana passada, a bomba, é que eu saí do armário. Me declarei um transmagro. Me assumi como magro. A partir de agora eu sou magro. Não sou, né? Me assumi como tal. Se sente como tal, né? Mais do que Um justo. transmagro. Quero ver quem for contra isso. E eu tinha perguntado para o meu amigo Xará, para a Tati e para o Vitor quais seriam as probabilidades que eles davam em relação à eleição. Quantos por cento para cada candidato. O Xará tinha falado 80-20 Lula. Segue com os 80-20, Xará? Opa, pensou, hein? Sigo com os 80-20. Mas pensou. Da outra vez eu senti mais enfático. Não sei se é. Estou procurando sinais. O Vitor era 80-20 também, não era, Vitor? Não. Não, 70, sério? 70-30. Segue com 70-30? sigo. 68-32, não? Não, Quer dar uma 70, ajustadinha? 30, né? 70. Ainda A não. Tati? 75, Eu mantenho o 25. meu 75, 75, A 25. Tati está no meio. E você, Rodrigão, qual seria o seu placar? Eu não sei por que zombaram de mim quando eu falei 52-48, 53-47. Riram de mim, o tempo vai se Pro quem, carregar. Bolsonaro, né? Pro Bolsonaro, claro. Pro Bolsonaro. Claro, óbvio. Né? E zombaram de mim. Aliás, seguem zombando, mandam áudios em grupo nos mais diversos horários do dia. Estou sofrendo um bullying lascado. Mas e você, qual é o seu placar, Rodrigão? Não vale tucanar, hein, Rodrigo? Não, então se eu não posso tucanar, 50,5 Bolsonaro e 49,5 Lula. Já não tô tão sozinho. Gente, o que vocês comem? Onde vocês... Depois Não, eu assim, te quais passo são- o É a endereço lá esperança. da Piqueira. Não é a comida, é a esperança. É o que Se bate no alimentam de é o que esperança. bate no se nosso alimentam coração. Esperança de esperança. nublando o raciocínio. Assim, eu vou ser bem honesto. Eu tenho muita dificuldade com essas pesquisas, né? Então, eu acho que tem muito voto envergonhado que precisava ser revelado. É nisso que eu conto. Eu acho que quando as pessoas perguntam assim, quem você vai votar, fica meio chato falar que vai votar no Bolsonaro. Até fica meio chato falar que vai votar no Lula. Então tem um voto ali que o cara Mas o ponto é escolhe o lá seguinte, no... por que um cara que ganha até 2 salários mínimos teria vergonha de anunciar o voto? Porque eu acho que assim, a diferença, eu até acho que pode ter uma diferença no pessoal do ensino superior e tal, que concorda. Mas o cara que está lá até 2 salários mínimos, o cara ele não é dessa nossa bolha, né? Por que ele teria vergonha de manifestar? Acho que pode ter até Quantos um por cento da recorte. população esse pessoal do até 2 salários mínimos representa? Alguém Acho sabe? que Você sabe, Xará? 50%. Eu acho que é uns 50%. Quase isso. Por aí. A renda média da população brasileira é 2.100, é 2 salários mínimos. Essa é a renda média. É 50%. E aí que está o jogo. Não é na nossa bolha. Na nossa, o Bolsonaro ganha. Entendi. 70% ganham até 2 salários mínimos. Então, Eu tenho 70% da dúvidas. população. Eu tenho dúvidas. Eu acho que a nossa bolha tem muito da mais população. A mediana deve ser diferente da média. Então o negócio está aí. E tem como a distribuição de renda é muito desigual, né? Você puxa a média para cima, mas a mediana está mais.
Agora, acho que o fator determinante a gente vai saber nas próximas 1 ou 2 semanas, que é se o Auxílio Brasil, se essas benesses todas vão surtir efeito, porque ou a gente vai sentir nas próximas poucas semanas, ou não sente mais. Eu não acho que é uma coisa que vai crescendo, cara. Certo. Então, acho que as próximas pesquisas aqui vão ser bem reveladoras. Assim, Bom, essa é a chance, sabe? Eu já entrei em contato com as operadoras de cartão de crédito, solicitei que aumentasse meu limite, recebi boas respostas, o que denota que o departamento de crédito dessas empresas está absolutamente entregue às moscas, e aí a bomba do dia. A bomba do dia. Seguinte, eu tenho uma aposta nova? Eu tenho uma aposta com os meus amigos, feita de muito tempo atrás, que até o pleito o Lula desistiria da eleição a partir do momento que ele tivesse a convicção que iria perder a eleição, né? Quanto mais o tempo passa, mais alvo de zombaria eu sou. Recebo ódios nas mais diversas horas do dia. Eu estou escolhendo aqui o que eu vou pedir. Se eu vou pedir pato com laranja. Se eu vou pedir pato a molho pardo, enfim. Então é o seguinte, como eu estou aqui do lado de 2 amigos que apostaram comigo, e um acha que o Lula tem 80% de chance de ganhar, e o outro que acha que tem 70% de chance de ganhar, eu tenho certeza absoluta que eles apostariam mais um almocinho comigo, dobro ou nada, né, se o Lula perder. Que aí a gente pode zerar, mas eu também tenho uma proposta para zeragem. Porque se vier dobro ou nada, é sinal que eu vou estar devendo 1 e eu vou ter ganho 1. Então eu me comprometo a pagar 1 e você se compromete a pagar 1 para a gente não abrir mão do privilégio de almoçar um com o outro. Mas a minha proposta é o seguinte, você deveria pagar para mim pelo menos 2 por 1, já que você acha que 75% a chance. Você deveria talvez pagar até 3 ou 4 por 1, já que você acha que 80% a chance. Então a minha aposta com os senhores é o seguinte, eu vou dobrar a aposta, apostando que o Bolsonaro ganha, e vocês, obviamente, cometerão o cavalheirismo de aceitar a aposta de que se o Bolsonaro perder, vocês me pagam um almoço, eu pago um almoço para vocês net zero. Tá fechado? Fechado. Tá fechado, seu Tá fechado, mas assim, você realmente tá... Bom, tudo bem, o cartão de crédito te deu o limite, né? Não, e almoçar com vocês é um puta privilégio. O Cleveland não está aqui, mas eu vou fazer o seguinte, vocês dois vão fechar por ele, se ele arregar, problema de vocês dois com ele, mas eu tenho certeza que ele também cometeria esse cavalheirismo. Mas então, o Cleveland não estava na original, né? Ele estava na original também. Estava na original também? Tava. O único que não quis tirar uma casquinha de mim foi o Rodrigo, né? Amizade antiga, puta cara, gente boa também. E assim como eu, tem um certo ceticismo. Tá no mudo, Rodrigo. Eu apostaria do seu lado, só não quero perder. É isso aí. Né? O que quer dizer que o Rodrigo... Eu vou junto pela companhia e pago minha conta, tá? Não, de jeito nenhum. Nós somos cavalheiros e antigos, então a sua presença será muito bem-vinda e não se preocupe quanto a isso. Então estamos combinados, é isso? Então, meu pior cenário, eu vou pagar 6 almoços, que não é ruim, porque afinal de contas eu estou almoçando com amigos. E o meu melhor cenário é eu sair zerado, pago 3, recebo 3, é isso? É isso. Então a bomba do dia é essa, aposta dobrada, já que vocês acreditam tanto. É uma forma inteligente de diminuir prejuízo. Se bem que eu acho que você vai aumentar seu prejuízo. Mas se o Bolsonaro... Só estão esquecendo de uma coisa. Se o Lula desistir e o Bolsonaro ganhar, não sou eu que vou ter que rever o limite do cartão de crédito. Tem essa também. Eu acho que essa primeira hipótese aí, você precisa contar só com a divina providência, né? Concorda comigo? Não, acho que não. Acho que na hora que a gente... Eu ainda acho que se tiver uma clara tendência, mesmo às vésperas da eleição, ele fica dodói. Não entra para perder. Se ele achar que ele vai perder, ele tira o time de campo. Ele precisa da narrativa. O Lula não pode acabar a carreira política dele como sendo um derrotado, julgado e condenado pelo povo. Se ele sentir que isso vai acontecer, ele tira o time de campo. Aí vocês me aguentam também. Se o telefone na casa de vocês tocar 3 horas da manhã, aí vocês não reclamam. Então, por esse raciocínio, ou você ganha 6 almoços, ou você vai pagar 6 almoços. Não tem meio termo. Eu acho que não tem meio termo. Eu fiz essa aposta para ganhar 6 almoços mesmo. Foi para isso que eu fiz. Já que vocês estão crescendo tanto, né? Bom, Tati, começamos a campanha. Eu vi um vídeo seu que eu adorei. Queria começar esse bate-papo com você. Que ali, já vou até antecipar um pouco a minha dica,
que vai ser o que você vai explicar agora. Pô, Tati, quero saber em que eu vou votar, quero saber se esse cara aí foi um bom deputado, se não foi, se ele não é, por que partido ele vai ser. Aonde que eu vou pesquisar sobre isso? Qual é a melhor fonte que tem hoje aí pra gente pesquisar sobre isso? Pô, eu levantei a bola agora. Olha, deixa, do vôlei, você né? levantou para eu chutar pro gol. Isso aí, vamos lá. Primeiro ponto. As pessoas continuam negligenciando o voto para o legislativo. Assim, a gente fala de presidente estão falando, e praticamente ninguém. Eu fiz uma pesquisa de rua e as pessoas não sabem o que faz um deputado, não sabem quem votou, para que serve, não sabe nada. Como se. E a gente sabe que o Congresso é a entidade mais importante, quem realmente manda no país, e um presidente não consegue governar sem Congresso. Vimos isso então, com muita clareza agora no mandato do Bolsonaro, né? Exato. E no caso de um Lula, a gente precisa de um Congresso muito bom, um time de zagueiros ali para segurar o que ele pode prejudicar o país. E no outro caso também. Dado esse ponto, outra questão importante. Primeiro, verificar a posição no ranking dos políticos, como que estão colocados os deputados, os senadores, para não votar às cegas. As pessoas falam, não, o cara é bom, foi bem, vai ver a posição no ranking, nossa, ele está mal colocado. Por quê? Tem toda a explicação, por que ele votou mal, porque ele não compareceu, porque tem processo na justiça, coisas que as pessoas não sabem. Fala, eu quero votar em alguém novo, não quero renovar, não quero votar em ninguém que já tem mandato. Olha pelo menos o partido. No caso, eu estou falando muito isso aqui, no caso de deputado federal, deputado estadual, a eleição é proporcional, o voto é proporcional, é diferente de voto para senador ou para governador, presidente, que você vota no cara, o voto é só para ele, acabou. Voto para deputado, você transfere para o partido. Então, se você vota no fulano do União Brasil, você está elegendo um monte de gente junto do União Brasil. Tem um ator pornô que se candidatou lá, fez uma campanha patética aí enfim, os absurdos que a gente vê. Então, olhar o partido. Não quer escolher alguém que já tem mandato? Escolhe com muito cuidado o partido. Então, aqui ficam as minhas recomendações. Beleza, então ranking dos políticos. Começamos a campanha, quem precisar escolher seu candidato, usa o ranking dos políticos. Ô, Rodrigão, começamos a campanha. Você já tem alguma coisa aí nesse primeiro dia de campanha que chamou a sua atenção? Porque eu recebi um vídeo espetacular, queria comentar com vocês aqui. Mas diga aí, qual é a sua primeira impressão desse comecinho de campanha? Não recebi muita coisa, não sei se eu fico meio alheio à campanha. Que inveja. Eu assim, cara, eu não tenho muito estômago para esse negócio, tá? Na verdade, falo aqui pensando, né? Esses dois candidatos, de um modo geral, não vão trazer grandes novidades. Na verdade, eu fico só pensando o que vai acontecer se um deles for eleito, onde é que nós vamos parar, né? Então, assim, eu sendo bem honesto, não estava prestando muita atenção na campanha, até porque hoje eu dei aula, eu estava pensando em dar aula hoje, né? Com ou sem máscara? É com máscara, porque eu até falei com os alunos hoje que eu gostaria que a USP evoluísse e deixasse de ser um vagão de metrô, a sala de aula, né? Deixasse de ser um vagão de metrô, um ônibus para virar um avião. Eu preferia que a sala de aula fosse um avião, mas eu não estou sendo muito compreendido, vamos dizer assim. E, Vitor, e você? Qual que é a sua primeira impressão da campanha? Nenhuma, porque eu não vi. Mas eu tenho algumas perguntas que eu lanço aqui para todos. A primeira é que me parece que essa eleição vai ter muito puxador de voto para deputado. Né? Então, a Marina Silva, eu vi que é candidata, tem o Boulos, candidato. Você já escolheu seu candidato, Vitor? O candidato vai vir do ranking dos políticos. Vou ver que é o melhor e vou escolher ele. Certo. Né? E vai ser assim que eu vou votar. Muretou. Não falou ainda que vai votar. Muretou, mas tudo bem. Até a eleição é o Alex Manente. Até a eleição é o Alex Manente. É o melhor de São Paulo? Do Podemos. É o melhor de São Paulo? Mas eu te falo, eu te mando a opção melhor. Tem opção melhor? Eu tenho que dar uma olhada no que ele votou a favor, para ver quem me representa. Mas vou consultar lá as bases. Mas é um bom candidato. Eu ouvi até dizer que o Serra ia ser candidato a deputado federal. Não sei se isso é verdade. Vocês ouviram isso?
Tinha ouvido sim. Então, assim, você vê, tem muita gente olhando para esse ponto aí, né? E saindo para deputado para ver se puxa voto, enfim. Vai ser interessante olhar isso aí. Que, de fato, a O composição do Freixo, Congresso é Marcelo extremamente... Freixo no Rio, vai ser puxador também. Mas o Freixo, ele é candidato a governador, né? Ah, ele é governador. Não, é o outro do PSOL lá. Tem um pastor do Vou PSOL, lembrar. achei estranho isso, um pastor, né? Pastor do PSOL? Um pastor do PSOL é um negócio meio diferente, Então, né? então essa eu acho que é a primeira questão. Eu não sei quantos potenciais puxadores estão por aí, mas me parece que há uma preocupação. Você vê o Serra aí para deputado, certamente é uma preocupação de tentar trazer uns votos aí, né? Ele está meio que já devia estar se aposentando. Uma coisa. Segunda, não sei qual é o peso. O que vocês acham se o debate tem algum tipo de importância? Vai ter um aí no final do mês, na Band, né? Quanto Dos pesa isso? presidenciáveis? Eu realmente não sei. Eles vão? Vão todos, Lula e Bolsonaro? Está sendo anunciado, vão é os dois. verdade. Vão os dois. O quanto isso pesa? Não sei. É uma pergunta em aberto. E a outra pergunta que eu também não sabia dizer, que na última eleição a gente viu que a questão... O próprio Bolsonaro se elegeu com quase nenhum tempo de TV. Né? E foi muito em cima de mídia social e tudo mais. O cara que tinha um latifúndio de tempo de TV era o Alckmin, não adiantou nada. Né? Teve uma votação ridícula, 4%. Como vai ser esse ano? Será que o tempo de TV importa? Esse ano já temos... O Bolsonaro já tem bastante tempo, mas será que a TV tem importância mais do que as mídias sociais? Eu acho que são todas perguntas sem resposta. Senti no Vitor, ia passar... Desculpa, Vitor, achei que você tinha terminado, que ia passar a bola pro... Não, mas são perguntas, eu não tenho a resposta. Xará, eu senti no Vitor ali uma mensagem entre linhas, que é o seguinte: se sem tempo o Bolsonaro ganhou, imagina com tempo. Você concorda com o Vitor que o Bolsonaro... Não era foi isso? isso que eu entendi. Não. Pensei que tivesse sido, desculpa, foi impressão minha. Parece foi que a sua interpretação. Talvez eu tenha transparecido um pouco de tendenciosidade, não sei. O tempo joga contra ele, não a favor agora. Quanto mais ele fala, é pior. Exato. No começo ele não falava, o pessoal não conhecia. E aí, vamos lembrar. Que ele tem telhado de vidro, né? Tem 4 anos de governo, assim, 2018 foi uma eleição sui generis, um negócio completamente fora da curva. Eu acho que essa eleição vai ser mais canônica, digamos assim, né? Vai ser importante a TV, mesmo porque mídia social, WhatsApp e tal, já não é a novidade, né? Não é uma coisa que vai pegar todo mundo de surpresa. Está todo mundo meio que já escolado. Acho que o Bolsonaro já não está caminhando sozinho nessa trilha. Enfim, parece que seja decisivo ou não decisivo. Vai ser igual para todo mundo. E o debate tem relevância ou não? Putz, cada vez menos. Eu acho que debate do segundo turno, sim. Né? O debate do segundo turno já está mais próximo, é um contra um, né? Eu acho que esse é mais... Inclusive, o formato de debate começou nos Estados Unidos, sempre foram 2, né? Sim. Debate de mais de 2 é sabatina. E é chato, né? Via de regra, chato, demais. Muito engessado, muito chato. Mas eu tenho uma opinião sobre debate. Eu acho que o debate não ajuda, mas atrapalha. Eu acho que o cara ir bem não é tão determinante, mas se ele for mal, eu acho que perde voto. O debate serve, sabe para quê? Para você extrair trechos e jogar no WhatsApp. Editar. Então, falando em cortes... Tem bastante, assim, só falando de debate, eu acho que é o candidato como ele é sem edição, é sem alguém dando script para ele ler, para mim é bem importante. Eu acho que bastante gente, eu tenho esse feeling que bastante gente ainda se baseia por isso. Eu acho que da nossa bolha, sim, eu mesmo não perco um debate, como a gente conversou semana passada sobre debate para governador, né? A gente vê que, por exemplo, Tarcísio,
É um cara muito bom de entrevista, muito bom de sabatina, mas no debate, assim, ele vai ter que melhorar um pouquinho, né? Enquanto o candidato, o atual governador Rodrigo Garcia, saiu muito bem, né? A meu ver, né? Ainda que eu acho que encher o peito para dizer que participou de todos os últimos governos do PSDB me parece quase que uma confissão de culpa, mas tudo bem. Vou dar minha primeira impressão sobre a campanha, né? O Lula ia fazer um ato ali, segundo a equipe da Polícia Federal, que o acompanha. Eu vi, não sei se vocês leram essa nota, a segurança dele não estava garantida, então mudaram de lugar e tal. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que essa segurança, esses seguranças, esses policiais federais que vão fazer a segurança do Lula, acho que eles foram escolhidos a dedo pela campanha do Lula, porque o documento que eles emitiram, pelo amor de Deus, eles podiam ter disfarçado um pouquinho mais, né? Porque eles associaram o aumento do risco, né? Eles mencionam isso, né? A postura do governo de ser pró a liberação, licenciamento de armas, né? Eu lembrei do Adélio, vocês lembram, né? A pistola 380 automática que o Adélio usou, registrada para atentar contra o Bolsonaro, né? Como se um cara mal intencionado precisasse de uma arma registrada para fazer uma merda, né? Pô, qualquer coisa, né? Mas enfim, eu não sei nem por que o PT usa a Polícia Federal como segurança, eles têm um pessoal aí próximo deles que poderiam prestar esse serviço aí até gratuitamente. Mas enfim, o que eu achei legal, cara, eu não sei, bicho. Eu sempre achei que assim, né? A pessoa que tem ali um familiar próximo e tal, tem umas pessoas na sua vida que são chaves para te dar alguns toques sobre alguma coisa. Imagina amanhã eu resolver ir de sunguinha para uma praia. Tem que ter alguém perto de mim e falar: não faça isso, meu filho, né? Não faça isso. Eu recebi um vídeo, pô, cara, eu vou te falar, eu acho que ele é bom coração. Ele não é má pessoa, ele insiste, ele dá murro em ponta de faca, ele é esculachado pelo próprio partido, foi maltratado pela Eduardo Suplicy. Dilma. Suplicy? Ele foi maltratado pela Dilma. Então, Esses dias ele prestou um ridículo lá, apareceu numa reunião que mal ele tinha sido convidado. Eu vi um TikTok do Bolsonaro, do Eduardo Suplicy. Vocês viram? Vocês Não. viram? Ele é candidato a alguma vi. Dá coisa? pra. Ô, Vitor, sabe qual a sensação que eu tive? Pensei comigo, será que tem como desver? Porque deu uma vergonha. Assim, tipo, ele redefiniu o nível, o patamar de vergonha alheia, sabe? Falei, meu Deus do céu, o que nos revela essa campanha se no primeiro dia a gente já foi presenteado com isso? Eu fico só imaginando o que deve ter por esse mundo aí. Eu acho que daqui uma semana já vai ter aquela seleção The Best of ele é Election. candidato? Ele é candidato a deputado federal, eu acho. Meu Deus Federal, do então, mais um céu. potencial puxador. Mas você viu o vídeo no TikTok? Eu Papai vi. do céu. Meu Nossa Deus. Senhora. Manda Bom, esse vídeo aí que eu quero eu ver. vou compartilhar no grupo, esse vídeo é sensacional. Bom, nós tivemos... Aliás, só para confirmar, o Serra é candidato. Serra candidato a Deputado deputado. federal. É para puxar voto, né? Claramente. Em linha com o que o Vitor falou, né? O cara acabou de ser senador, mas enfim. Às vezes também não consegue ficar E no longe da Rio de boquinha, né? Janeiro, alguém estava perguntando no Rio de Janeiro, né? Zé de Isso. Abreu. Zé de Olha Abreu, aí, que beleza. candidato a deputado federal. Tá aí. É, pelo direito de cuspir em mulheres, vote Zé de Abreu. É isso aí. Bom, falando em campanha, democracia, quer dizer, democracia não, né? Mas falando em campanha, ontem teve a posse do Alexandre de Moraes. Eu acompanhei alguns tweets de alguns jornalistas, cito aqui em particular a velha Magalhães, maldosamente apelidada de Playmobil por algumas pessoas, eu não faço ideia o porquê, e ela comentava a posse do Alexandre de Moraes, cheia de frases de efeito, como se fosse uma colegial, esfuziante. Que porrada democrática histórica e tal. Eu achei, assim, uma certa pompa exagerada. Eu não sei se todas as cerimônias de presidente... Certa pompa? Eu não sei se Uma todas as... vergonha. Né? Eu não sei Esse se... negócio acontece a cada 2 anos. A Eu cada não 2 sei. anos mudam. Exatamente. Eu não Assim, sei se todas as outras posses foi assim. E se foi assim, é assustador que um negócio que acontece a é cada 2 anos. assustador. Cara, Mas assim, o cara tava não é sendo. assustador. Ah, Sabe por que não é assustador? Porque a nossa justiça é a mais cara do planeta. Porque o STF é um lugar que tem 5.000 funcionários. 5.000 funcionários para Olha, a servir Rainha Elizabeth ontem morreu de 11 inveja. ministros. Então, assim, tá condizente com a coisa nababesca que é essa justiça. Os caras se acham os semideuses. Né? É um negócio, uma posse que devia ser feita assim, cara, uma sessão, assina, toma posse, e daqui 2 anos tem outro.
Mas veja, isso Imagina aí, o custo de um evento desse para levar todos os ex-presidentes, essa esse pompa evento, toda. então, esse Absurdo. evento não acontece a cada 2 anos. Esse evento só aconteceu esse ano porque o Bolsonaro ataca as urnas eletrônicas. Simples assim. Você acha que foi a resposta da Foi. nobreza brasileira a esse proletário? É encher o saco? o correspondente estatal da Carta da São Francisco. Entendi. Você acha que ali foi um manifesto do establishment? Isso. Do establishment político, né? Porque É. o establishment político não. Alguns assinaram, outros não, mas enfim, o fato é que ministros do STF não assinaram a Carta de São Francisco. Olha né? só, Guterman, tem um ponto aqui. Essas posses nababescas, elas acontecem a cada 2 anos. Porque o STF também muda a cada 2 anos. No STF, sim. Agora, a cobertura, mesmo no TSE também, agora, a cobertura que se deu, aí sim, uma cobertura desproporcional. É que eu acho que foram, sei lá, eu acho disso. que ex-presidentes não vão a esse tipo de posse, né? Normalmente. Houve uma extensão. Ver, né? Isso, houve uma extensão do convite, né? E para dar Justiça eleitoral não tem nada a ver, né? A gente já tem um poder judiciário. Para começo de conversa, né? Não devia nem ter justiça eleitoral, que nem justiça do trabalho. Não, sem dúvida. Você já tem uma legislação, né? Você já deveria... Mas eu acho que tem, exatamente, a Vera Magalhães estava ali tendo... desculpa, eu não posso falar isso. Isso. Nossa, mas eu fiquei assustado. Eu falei, não parecia um jornalista fazendo uma cobertura, pegando ali uma frase e por trás daquela frase tecendo um comentário. Não, era um negócio assim, boboca, infantil. Agora, o Porto, você que tem fontes ali escondidas no Planalto, o que o Bolsonaro e o Carequinha cochicharam? Eu tenho uma risadinha. Eu tenho uma tese. Dando risadinha. Eu tenho uma tese. Eu acho que um falou ali. Vocês viram que o Lula estava bebendo água de canudinho, né? Vocês viram a foto? Então, eu acho que não era água. Eu acho que foi aquilo que eles comentaram. Eu acho que um falou para o outro assim: eu acho que não é água. Aí o outro falou: água de canudinho? Para mim, o que rolou foi aquilo ali. Eu acho que o Alexandre de Moraes, ele olha para o fundo, porque o Bolsonaro fala uma coisa para ele olha para o fundo e aí o Carequinha volta para ele falando. Então precisaria ver para onde ele olhou. Para onde ele olhou, se era para o Lula se hidratando. Mas eu acho que aquela água que o Lula estava bebendo, passarinho não bebe. Ô Rodrigão, e aí, o que você achou da posse da Rainha Elizabeth, não, do nosso ilustríssimo, excelentíssimo, magnânimo presidente do TSE? Essas coisas eu fico sempre... nem sei o que dizer, né? Eu achei interessante ver o Lula de frente para o Bolsonaro. Eu achei que o Bolsonaro até ia soltar uma deles lá, mas eu acho que ele se conteve e ficou na dele, né? O Paulo Guedes até cumprimentou o Lula e a Dilma. Ah, é? É. Oi, tem uma foto Deve ter dado uma checada na carteira depois, sentadinho bem atrás da Dilma. Se fosse ele dava uma checada na carteira, mas enfim. Será que ele quer ser ministro do Lula? O Armínio Fraga e o Pedro Malan dizem as más línguas que quando o Lula assumiu, eu queria que eles seguissem, né, ministro, presidente do Banco Central ali naquele primeiro momento. Não sei se é verdade ou não, né? Não lembro deles terem desmentido essa história que corre aí no mercado. Eu acho que não. Mas, assim, não sei, eu vi o Bolsonaro falou também com o Alexandre de Moraes. Também queria saber o que ele falou. Eu acho que foi da água do passarinho. Vamos descobrir. Alguém vai fazer a leitura labial, alguma coisa, né? Porque aqueles falaram meio assim, tipo jogador de futebol, né? Isso. Deve ter falado de futebol. Tipo, eu tampando a boca assim, falando, ó, pra ninguém saber, ó, L de larápio, L de ladrão, L de Lula. Mas ninguém tá vendo? Tô falando aqui, ó, tampando a boca, ó, ninguém sabe. E aí, Tati, qual foi a sua impressão dessa posse do Alexandre de Moraes? Uma festa ridícula, né? Assim. É um circo, é exatamente o que o Vitor falou, que vocês falaram. Concordo plenamente, nada mais a declarar. Agora, uma coisa que eu observei, que teve no discurso, né, muito sobre
o Alexandre de Moraes, não vamos permitir a disseminação de fake news durante a campanha. Isso me lembrou aquela campanha de 2013, que na época era presidida, o TSE era presidido pela Carmen Lúcia, e teve fake news, uma campanha tão suja do PT em cima 2014, da Marina né? Silva. 2014. 14, A campanha foi... campanha foi 14. A campanha foi 14, ela assumiu em 15, né? Ela assumiu em 15. Que se a Marina Silva ganhasse, ela ia tirar o prato de comida do brasileiro pobre. Quer dizer, isso aí não é fake news, não. Isso aí não é espalhar mentira. E agora eles falam, né? Fake news quando não interessa, quando é o timinho que interessa. Né? É uma hipocrisia. Depende de né? que, se for fake, o que determina fake news passa longe de Quem ter fala? correlação com a verdade ou não. O que determina fake news é quem diz e quem atinge, quem é atingido. Você pode falar a maior verdade, vai ser rotulado de fake news se você pisar no calo de alguém. O meu amigo Rodrigo de eu ia Na começar dúvida, consulte a agência Lupa. sim, sensacional, pô. Só porque eles compara a inflação. Só porque eles compararam a inflação anual do Brasil com a mensal da Argentina, pô, aí vocês estão de Deixa eu fazer uma defesa da agência Lupa. Faz o meia-culpa. Não, deixa eu fazer uma especificamente sobre esse ponto. Sim. Que eu já escrevi, mas repito aqui. Quem fez a comparação foi o Bolsonaro. Sim, claro. Aí eles falaram, não. 10 é maior do que 7. É que o jeito que não deixa de ser ridículo, ficou muito estranho. Não, ficou porque você recorta só a parte de baixo, né, do tweet. É um thread, né? Então você tem que ver o contexto. Agora, a comparação não deixa de ser ridícula. Né? Porque o Bolsonaro falou, é ordem de grandeza. Né? É como se amanhã alguém chamar o Bolsonaro de cavalo e eles falarem, não, o Bolsonaro não é um cavalo, o Bolsonaro é um ser humano. Exatamente, é a mesma coisa. O Bolsonaro fez uma comparação... Em ordem de grandeza. É da mesma ordem de grandeza. Pô, os caras têm uma inflação mensal que é a nossa inflação anual aqui. Não. A inflação deles é só de 7% ao mês. Exatamente. Que aqui é 36% menor que a nossa inflação anual. Esses caras são ridículos. E não é ridículo porque comparou o mensal com o anual, porque isso foi o Bolsonaro que fez. Aliás, corretamente. É esse tipo de picuinha. Parece, eu não com todo respeito aos nossos lusos, né? Nossos colonizadores, é um pouco a literalidade do português. Você tem horas? Eu tenho. O cara não... É o famoso, né? Quem é que está falando? Você liga para o português, ele atende, você fala, quem é que está falando? Ele fala, você. Exato. É isso, é a literalidade lusa. Esse é o Lupa. Não exagera muito que eu sou português. Não. Mas não é verdade. A gente resolve. Nós resolvemos isso facilmente. Tinham 2 afegãos ao telefone. E um virou para o outro e falou, opa, quem é que está falando? Mas é claro que é você. Ô, Rodrigão, Rodrigão, pô, PhD, né, cara, dando uma canja aqui para nós, a pergunta é a seguinte, a economia brasileira segue despiorando, Rodrigão? Nesse momento ela segue despiorando bastante até, né? Para tristeza de uma galera ou é impressão minha? Para tristeza de uma boa parte das pessoas, né? Impressionante. Mas assim, o que a gente tem que olhar é que é uma melhora ou uma despiora, né? Momentânea. Mas não tira da UTI, né? Não tira, porque assim, isso daí tudo vai... O problema vai ser o ano que vem, eu não sei o que vai ser o ano que vem, se não tem controle de gastos, essas coisas. Nossa, mas vocês são loucos, ficam pensando no longo prazo, cara. Pô, ano que vem ainda, é longo prazo. O que eu acho interessante é que o timing da despiora é bem favorável ao Bolsonaro, né? Então, assim, parece que foi bem calibrado o negócio. Os efeitos do Auxílio Brasil, eles vão ser sentidos, até a eleição vão ser bem sentidos. Eu acho que vai ter uma mudança aí considerável em relação a isso. Acho que está previsto mais deflação esse mês, né? Então, os preços estão caindo.
Eu acho que as pessoas vão perceber. O que as pessoas vão perceber? Elas vão perceber, o governo fez alguma coisa para melhorar a minha vida. E as pessoas não vão entender que isso não dura muito. Mas não importa, o que importa é a eleição. É isso que Se durar até a eleição, já está de bom tamanho. Eu só acho que se a eleição fosse 2 meses depois, eu acho que, de repente, haveria mais tempo. Porque Do primeiro para o segundo turno dias, tem quanto tempo, Vitor? 3 semanas, né? 3 semanas. Não, 4 semanas. 4 semanas. Pô, esse mês pode ser precioso aí, hein? Mas assim, eu acho que esses efeitos todos seriam muito mais robustos. Sim, sem dúvida. Se tivesse uma um pouco mais de tempo. Um pouquinho mais. Deve ser dezembro, vai. Então tem uma questão de timing aí que, enfim, vamos ver. Cara, mas vamos falar sério, é difícil você calibrar assim, né, cara? Então, assim, tá bom já. Não, é difícil. Não, é melhor do que nada, né? Mas eu só acho que tem que reverter um quadro aí meio desfavorável, não tem tanto tempo, né? Mas eu acho que o jogo está aberto ainda. 70-30, que é o meu palpite, não está nada fechado. Ô, Tati, eu abasteci a R$ 4,97 e estou adorando o preço genocida da gasolina, porque eu tenho uma ideia de propor um projeto de lei, o preço cidadão da gasolina, que é aquele preço full, Cidadão cheio. de bem, né? O preço do pessoal da galera boazinha e tal, ESG, que apoia as minorias e tal, chega lá no posto, quanto que é a gasolina? R$ 4,97, jamais vou pagar R$ 7,20. Eu não, eu já curto mais o preço genocida. E aí, você acha que a economia está despiorando? E se está despiorando, vai dar tempo de impactar na eleição ou não? Acho que a gente está numa fase, se pegar a curva, relativamente boa, uma marolinha aqui de melhora, vai ter agora esses auxílios chegando, então já vai pegar um período bom. Eu não sei se o Bolsonaro tivesse mais tempo, isso iria lhe favorecer, porque ele está pegando esse período, está injetando muito dinheiro na economia, com essas benesses, pacotes todos. O pessoal vai sentir, vai ter uma aceleração no consumo e não vai dar tempo de pegar a sequela da inflação disso, que aí seria uma parte pior ainda. Então, talvez, se fosse em fevereiro a eleição, ele estaria lascado, porque já ia sentir o pós, a consequência. Eu então, concordo, talvez o timing fevereiro seria bom. muito. Xará, se fosse dezembro, eu acho que... Xará, você Talvez veio aqui dezembro. para fazer a arbitragem, né? Você viu como é que tá a oferta aqui, né? Compradora a novembro, vendedora a dezembro e tal. A Tati acha que se desse mais tempo, talvez esse efeito embriagador dessa melhora aparente ou imediata da economia pudesse se perder. O Vitão já acha que se fosse em dezembro ali, seria ideal, ia pegar a crista da onda, e o Rodrigão falou, tem que atirar de 12, acertar pelo menos a direção, né? Porque você atira com o rifle, você tem que acertar na cabeça e tal. Com a 12 não tem erro, né? Você é como o norte, sul, leste, oeste, alguma coisa certa. E aí, você? A economia está despiorando, esses números aí, porque a gente está vendo, né? A inflação sendo revista para baixo, né? O índice de desemprego diminuindo, né? A redução dos gastos, está tendo uma redução dos gastos públicos aí, um superávit, tudo bem que tem um efeito inflacionário, mas tem um quadro geral aí, aparentemente, ou pelo menos de curto prazo, positivo. O que você acha? Vai dar certinho ali ou não vai dar tempo? O problema do Bolsonaro não é a atividade econômica, o problema do Bolsonaro é a inflação. E a inflação está caindo muito lentamente. Tudo bem, você teve o gol de mão aí dos combustíveis, é muito localizado, o resto está subindo. Gol de mão ainda. Não, gol de canela, mas valeu. Valeu, gol de barriga, de bunda, enfim, tanto faz. O fato é que a inflação está caindo muito lentamente. Teria que melhorar muito o emprego, né? Está melhorando. Enfim, pode ser que isso seja... Eu sou meio cético com relação a essa coisa do auxílio emergencial, transferir voto, não sei. Para mim, benesse desse tipo é meio carimbo do PT. O cara recebe lá, ele sabe que ele já recebia antes, ele já recebe há décadas, sabe que foi o PT que fez, e, enfim, não sei. Me parece que é um negócio muito artificial para influenciar. Pode ser que eu esteja enganado, é um feeling só, né? O que não é feeling, eu acho que aí sim é questão da inflação. Acho que teria que
teria que cair mais essa inflação, mais rápido. Não estou vendo isso acontecer nos próximos 2 meses. A expectativa é de deflação também para setembro, mas talvez não Sim, chegue ainda no que é, pesa mais, que são os alimentos, né? Ainda é por conta dos combustíveis e energia elétrica, né? Você tem aí a rebarba. E só. Vamos ver, né? Vamos ver. Quem sabe a gente tem aí surpresas com relação a alimentos, né? E serviços, né? Que acaba pegando também. Enfim. É que a sensação do... desculpa, achei que você ia terminar. Não, imagine, pode falar. Não, a sensação de estar falando, né? Quando você vai no supermercado, assim, eu me lembro desde toda a minha memória de pós-plano real, que é praticamente minha memória da vida adulta, nunca teve uma percepção de um crescimento tão alto dos preços. Você falar assim, nossa, semana passada o leite estava mais barato, isso aqui estava mais barato. Então, assim, acho que a percepção do brasileiro médio e o supermercado é o que dita a percepção. Sem dúvida. Você está hoje com inflação em 2 dígitos, no acumulado de 12 meses, desde, se não me engano, desde setembro do ano passado. Pra você ter uma ideia, a inflação ficou acima de 2 dígitos na Dilma durante 4 meses. E foi uma gritaria, né? Foi um negócio assim... um dos fatores que ela perdeu força. Mas ali era um problema mais especificamente nosso. A nossa inflação hoje não é local, não, mas independentemente, eu mas sei. o pessoal não nós sabe. Sabemos. Vocês acham que as pessoas não têm essa percepção? Não, mas veja, não discordem. Eu tô com meu lembra amigo que a Vitor gente aí. viu 70% da população ganha até 2 salários mínimos. Você acha que o cara mas eu acho que eu acho que a gente está subestimando. Eu acho que não, então, pode até saber. Mas o que importa é o bolso não vou dizer. dele. O que importa o impacto da inflação. Exato, o impacto na vida dele. E assim, está muito prolongado, num nível eu acho que as alto. pessoas distinguem, eu vou dar minha opinião aqui, vamos ver se vocês concordam. Eu acho que mesmo as pessoas mais humildes distinguem que a inflação não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, ainda que elas não tenham uma percepção exata de como esse mecanismo funciona, e acho, e aí pode ser um viés meu, que elas vão identificar nas ações do governo uma melhora do cenário de um problema que não é nosso, né? A inflação é um problema global, todo mundo sabe. Está tendo uma guerra, mais ou menos. Eu acho que mesmo as pessoas mais humildes. É claro que é aquela história, né? Que se dane lá se o cara foi atropelado, que me dói é minha unha encravada. Mas ainda assim, eu acho que as pessoas não acreditam ipsis literis ali integralmente ao governo essa inflação, mas deverão acreditar ao governo essa melhora dessas coisas que a gente está vendo aí. Essa é a esperança. Ela não sabe exatamente de onde vem, mas eu acho que ela culpa o governo. Quando você conversa com as pessoas na rua, fala assim, não, esse aqui não tá bom, vai para outro. O que vocês acham, Rodrigo e Vitor? Jogar aqui para o meu outro lado. Vocês acham que as pessoas colocam essa culpa direta no governo ou mesmo as mais humildes têm essa percepção? O que você acha, Rodrigo? A minha impressão, posso estar enganado, é que as pessoas de menor faixa de renda, elas estão entendendo que o governo está tentando baixar a inflação e está tomando medidas para isso. Então, acho que, eu acho que eles vão entender que se não conseguir é porque não deu tempo, ou porque outros fatores estão atrapalhando. Eu acho que ninguém é louco de pensar que, putz, o governo vai conseguir tudo, cara. Não é mais assim, né? O governo vai conseguir tudo. Mesmo as pessoas mais humildes, elas sabem disso, né? Não sei, posso estar enganado também. O que você acha, Vitor? Bom, se a gente olhar tecnicamente falando, o nosso resultado vis-à-vis o mundo pode até ser considerado bom. Mas é um fascista mesmo, né? Porém, porque assim, putz, a gente convive com isso. A inflação 12 meses acumulada, a nossa é menor que a dos Estados Unidos, não é isso? Só que não, né? Não vive nos como Estados ela Unidos. o cara lá na ponta vai sofrer. Eu acho que essa questão de saber ou não vai depender muito da eficiência da comunicação. Será que o cara, com o coeficiente que está sendo a minha comunicação, para ficar, olha, teve guerra, teve pandemia, teve isso aqui e tal. E aí, eu não sei se o cara lá que camada mais básica vai entender isso. Se for bem comunicado, pode entender. Quem obviamente, tem mais acesso à informação, deveria saber que isso aí tem muito contingente, fatores externos influenciando. Mas eu não saberia dizer agora se
para jogar a favor ou contra, entendeu? Ô, Vitor, eu acho que depende de uma eficiente comunicação. Comunicação não tem sido forte. Ô, Vitor, eu vou precisar de um minutinho seu para o seguinte: nosso amigo Rodrigo está com um contratempo, vai precisar nos abandonar. Rodrigão, mesmo não ficando até o final, a sua presença é sempre muito bem-vinda. Espero que na próxima a gente possa curtir mais o nosso zagueiro. Vai lá resolver seus problemas. Beleza. Abração. Um abração, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Mas desculpa, Vitor, segue aí. Então, eu acho que aí vai depender de quão eficiente é o processo de comunicação para convencer, de A ou B. Olha, você está sentindo isso aí, você está com menor poder de compra, mas, putz, podia ser bem pior. Entendeu? Esse é o seu discurso. Se não fosse aqui eu agir, ia estar bem pior. Pô, será que o cara compra esse discurso? Isso aí. Bom, meus amigos, então chegamos aqui à nossa reta final. A economia está despiorando, mas não é motivo de ânimo e achar que daqui para frente tudo vai ser tão diferente. Eu tenho uma comunicação, eu tenho uma observação. Esse verbo despiorar, dependendo de quem é a eleição, vai sumir do mapa. E também o advérbio mas também vai subir do mapa. Aqui, na verdade, é que você não entende. O mas, na verdade, não é um advérbio, é a sigla de um movimento que tem tomado vulto junto com o apesar. São dois grandes movimentos no Brasil, o movimento anti-sucesso e a Associação Progressista de Economistas e Sociólogos anti-resultado, né? Essas duas entidades aí têm se feito muito presente. Vitor, vou começar por você. E aí, suas considerações finais? Tem dica, tem bola dentro, tem bola fora? Bola fora para a agência Lucra, pelo que foi dito aqui. Também para o TSE e suas festas nababescas. São duas bolas fora. A dica, eu vou só reforçar a dica do Vitor, me deu essa minutos atrás. Eu estou na terceira, não sei se deu sequência ao manifesto. Deu sequência? Eu parei no meio da terceira, comecei a ficar cansado. Então, eu estou no meio da terceira. E quero eliminar esse negócio. Eu sei que tem uma quarta vindo no final do ano, né? Isso aí. Me lembra um pouco Lost. Eu acho que eles estão perdendo os fios da meada. Vamos ver o que vai dar. Por indicação dos amigos. O final da segunda temporada é um negócio de arrepiar. A cena final da segunda temporada é um negócio de arrepiar. É só isso. Eu fui na dica dos amigos e a certa altura da metade da terceira temporada, que eu dei uma maratonada, eu senti meia coisa assim, esse filho da mãe fez que nem o Lost, ele começou sem saber o final do negócio. Como é que vai acabar com isso aí? Tá enrolando, tá enrolando. Você terminou? Eu, a terceira? Terminei. Eu não sou da tia do Durmo, né, Vitor? Então eu assisto, né? Eu não durmo. 3 horas do baço por noite aí. Quando eu durmo, eu durmo 5 horas, pelo amor de Deus. Mas tem uma quarta aí para resgatar essas coisas. Vamos ver se. Mas eu tô sentindo também que a coisa tá se perdendo. E a bola fora você já deu, a dica você já deu. Acho que eu posso passar a bola, né, Vitor? Passa a bola. Não tem e bola aí, Xará? Não, só tenho uma dica hoje. Assisti o Elvis no cinema. Bom filme. Assim, é um pouco confuso. Fala pra mim, início. aquela primeira cena, quando ele vai naquele clube que tá todo mundo quieto, ele começa a rebolar e a mulherada começa a ficar louca. Hein? Que sensacional aquela cena, cara. Ele de alguma maneira ele consegue transmitir a alma do cara, né? Para quem, enfim, tem não é uma narrativa linear, né? Mas o fato é que de fato ele consegue captar a alma do cara. E eu não sabia da história do empresário dele, enfim, puta filha da puta, desgraçado. Brilhantemente interpretado pelo Tom Hanks. Pelo Tom Hanks, exato, brilhantemente interpretado. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, posso passar a bola aqui para nossa amiga, Tati? Por favor, Tati. Boa dica, hein, Marcelo? Já estava no radar esse filme aí, agora eu vou assistir, gostei. A bola dentro vai para o Ciro Gomes, não sei se vocês viram ele no Roda Viva, vi uns trechinhos. E ele tem uma proposta para salvar o Brasil, que é aumentar a carga tributária e mandar prender os sonegadores. Muito bom! Gente, como ninguém pensou nisso antes? Brilhante, ninguém pensou nisso antes. Prende todo mundo, escraviza, mais ainda quem tentar fugir, chicote nele.
Muito E aí, Você quem viu tem esse o mínimo programa, de Tati? condição... Não, eu não Você vi. viu, Roda Viva? Mas É. eu Porque não vi, eu não eu tenho já saco, li mas... duas versões sobre esse Roda Viva. Eu já li a versão que o Ciro foi hostil aos jornalistas, hostil, pavio curto, não sei o quê. E já li a versão que os jornalistas estavam completamente despreparados, fizeram perguntas ridículas, blá, blá. Então eu não sei no que acreditar. Então, Vou assistir 5 horas de Bolsonaro, assistir umas 2 horas e meia de Ciro, não pega nada, porque pelo menos vai ser divertido. Então já tem Depois conta pra gente. Eu vou assistir, pegar, vai ser minha dica. Ver o Mas que eu o vi esse professor trecho Astromar dele fala. falando de prender os sonegadores, que eu falei, será que está propondo isso Então, mesmo? nós E temos uma ele tá bola mesmo. dentro, nós temos uma bola dentro irônica. Irônica, tá, gente? Se alguém não entendeu, pelo amor de Deus. Contei Eu ironia. não sou... Contei ironia. A minha dica... Quem falou que foi para Porto Alegre? Você, né? Poxa, Eu, foi para Porto Alegre. Eu lembrei de uma cidadezinha que eu visitei que eu gostei muito, no interior de São Paulo, que é Olandra. E eu vou deixar essa dica porque é um lugar Já fui muito várias gostosinho de vezes. passear. Não conheço, Com eu sempre crianças ensaio pra pequenas, ir. eu já fui várias vezes. Ah, é legal, né? Não Você é É também bem pro ônibus, legalzinho, é né, uma Xará? gracinha. Vou lá conhecer. Exatamente. Lá ainda tem aquele parque, negócio com animais, né? Negócio Tem assim. parque, tem restaurante gostoso, é bonitinho, super limpinho, sabe assim? É. Aquele ar de primeiro mundo, assim, tudo organizado, bem legal. É Vou holandês, né? Vou fazer esse Eu tenho uma passeio. bola dentro que eu acabei esquecendo de falar. Qual era? E não é irônico. Hoje saiu no Valor, teve uma reunião com eu não me lembro exatamente o contexto. Foi ontem, saiu no Valor hoje. Tanto o PT quanto o Ciro são a favor da manutenção do marco do saneamento. Não vão votar atrás, acham que tem que ter a parceria público-privada, tal, tem que ser não privatizado, mas precisa ter empresas públicas cuidando. Achei assim, Surpreendente. nossa, realmente assim uma nesga de luz assim, só para, né? Que o dizer, Bolsonaro putz, não faz, hein? Amanhã eles mudam de ideia. O que o Pois é. Bolsonaro não faz? Coloca os comunistas para rezar e a favor da privatização. Bolsonaro é um santo milagreiro. Mais alguma coisa, Tati? Não, só isso. Bom, amigos, eu vou passar a régua aqui. É o seguinte: as minhas dicas, vou dar 3 dicas. Hoje eu tive no CT, no Centro de Formação de Atletas do São Paulo Futebol Clube. Apesar de ser São Paulino, se é que é possível, deixando o meu São Paulinismo de lado, eu fiquei impressionado. Eu já havia passado algumas vezes em frente ao CT, mas eu não tinha a menor noção. Eu certamente no Brasil, e procurei me informar sobre isso, não tem nenhum clube que tenha alguma coisa parecida com isso. O Atlético de Goiás parece ter uma boa instalação, uma boa estrutura para a sua categoria de base, mas eu fiquei impressionado, coisa de primeiro mundo, só para que vocês tenham uma ideia, nesse ano, aquela estrutura custa 28 milhões, já produziu 156 milhões de receita com venda de atletas. É um negócio de outro mundo, por mais que eu tente explicar aqui para vocês, não dá para ter ideia, um nível de profissionalismo absurdo, um centro de tratamento odontológico, centro de amparo psicológico, área de conveniência para que as famílias vão lá visitar os atletas, a parte de hotelaria de primeiríssimo mundo. Olha, um negócio incrível. Quem tiver a oportunidade de acompanhar a programação, vez ou outra tem jogos de categoria de base lá, acessíveis ao público, gratuito, vale a pena a visita. Independente da simpatia, para que eles, como eu sou, antes de tudo, sou amantes do futebol, vale a pena conhecer. A segunda dica, assim como o meu amigo Vitor previu, o restaurante que meus amigos lá de Porto Alegre, afegãos, me levaram lá para almoçar, eu dei vexame, comi até não aguentar mais, né? Mas você soltar paulista em churrascaria no Rio Grande do Sul é que nem você soltar mineiro na praia, né? Não vai dar certo, vai acabar dando um estrago ali no final, e foi a mesma coisa, né? Barranco, o nome do restaurante, espetacular, fantástico. Quem passar por Porto Alegre, se puder almoçar lá, vai. Tá no mudo, Vitor. Tá no mudo. A costela e a maionese com cebola são de outro mundo. Tem um carrinho lá de salada no começo, que Isso. ali já é um belíssimo cartão de visita do que tá por vir. E a minha terceira dica, época de eleição, né, Tati? A minha dica é acessar lá o site Ranking dos Políticos, né? Que, eu acho que o voto, né? No Brasil a gente tem direito a pouca coisa, né? Eu até brincava antigamente, né, que tinha aquela fila ali quando você chega do exterior, né, dos brasileiros, quando o passaporte não era esse mais atualizado, que ali você passava batido.
enquanto os estrangeiros tinham que entrar naquela fila ali para fazer imigração, né? E eu sempre ali, quando eu entrava naquela fila, eu ia aproveitando cada passada, porque é uma das poucas vantagens de você ser brasileiro, né? Então era rapidinho, você tinha que aproveitar aquele momento, porque ser brasileiro normalmente não é grande vantagem. Então, como é um dos poucos direitos que a gente tem é a cidadania, exercer nosso voto, o ranking dos políticos acho que é uma ferramenta imprescindível para o exercício responsável desse voto. Então, essa é a minha dica. A minha bola fora é para a agência Lula, né? Que é checador da verdade, desculpa, Lula, não, perdão, a agência Lupa, né? Que fez um papelão essa semana, o presidente falando em ordem de grandeza, explicando que a inflação na Argentina mensal equivale a anual brasileiro, e os caras foram lá fazer a conta literal. Talvez querendo contradizer o presidente, passaram um tremendo recibo, passaram por ridículo e apenas comprovaram aquilo que o Bolsonaro estava fazendo, que é mais ou menos essa ordem de grandeza, né? Então, a minha bola fora é para a agência Lula, e a minha bola dentro eu vou dar para 2 podcasts, para o Flow e para o Cara Tapa, que entrevistaram exaustivamente o presidente da República, acho que deram um bypass em toda a mídia tradicional. A entrevista do Cara Tapa um pouco mais amistosa, a entrevista do Flow uma entrevista mais ampla, mais questionável, mas eu acho que ali foi uma grande oportunidade, né? Como nunca, em um intervalo de tempo muito pequeno, o presidente da República falando ali livremente por 8 horas e esbanjando aquilo que é a marca dele, que é a autenticidade, ainda que isso em alguns momentos seja ruim, mas enfim, é a marca dele. Meus amigos, sempre bom encontrar com vocês. Tomamos uma decisão aqui então hoje, né? Que é o nosso 150º encontro será feito com a presença do público. Tenho que começar a fazer aqui já uma vaquinha para contratar um pessoal, né? Para fazer um público pagante ali. Já vamos talvez o quê? Um suquinho de laranja, um sanduichinho ali para garantir, né? Pouco mortadela, Acho que cada um ali se responsabiliza a trazer 3, 4 amigos, pode valer filho e tal. E a gente vai fazer o nosso 150º encontro ao vivo, num auditório com a presença dos amigos. Isso ainda leva um tempo, nós estamos na edição 113, então faltam lá 37 encontros, dá mais ou menos aí uns 8, 9 meses, mas já está marcado aqui. Então é isso aí, meus amigos, até semana que vem, é sempre um grande privilégio encontrar vocês, tá? Um abração, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, tchau.